Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, eu tô vivenciando há um bom tempo, né? Principalmente mais esse ano. Mas são questões, assim, que eu vejo que são muito pontuais, assim, na sociedade, que eu tenho sentido desejo de falar sobre. São coisas que exigem uma exposição maior, e nem sempre isso é fácil. Se expor, falar do que a gente pensa. Especialmente para nós mulheres, alguns assuntos são muito tabus, ainda não deveriam, né? Hello, século XXI. Mas ainda são bem difíceis de se tratar. A liberdade feminina ainda é uma coisa que é muito tabu. Tá todo mundo aí vivendo, pelo menos desde sempre, os homens estão vivendo muito livres, leves e soltos, e ninguém nunca questionou isso, mas das mulheres, todas as nossas questões são sempre muito questionadas, nossa sexualidade, nossa liberdade, todos os tabus que eu já falei algumas coisas sobre aqui, sobre querer se casar ou não, ter filhos ou não, e são opções que quando você escolhe diferente do que a sociedade te coloca, é muito difícil você se aceita. E uma das questões, assim, que eu vejo que são muito atuais e pertinentes pra gente conversar sobre agora, são as nossas relações, né? Homem-mulher, mulher com mulher, enfim. Mas agora vamos falar de questões mais heteronormativas, vamos colocar assim, porque eu vejo que é onde os homens estão tendo muita dificuldade, assim, né? Até porque essas questões são questões bem héteros, bem dos homens héteros. Os outros homens são bem mais desconstruídos, bem mais soltos, bem mais livres. A gente tá num momento, assim, do feminismo no mundo, na sociedade, que eu não vou... É difícil dizer, especificar, assim, desde quanto tempo isso tá acontecendo, mas eu vejo, sei lá, nos últimos... Vamos colocar 10 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, uma explosão bem maior, assim, do feminismo, no sentido de, eu diria que num ritmo mais acelerado. A gente chegou num nível em que não tem mais volta e a crescente tá bem acelerada, assim. O feminismo só cresce, todas essas questões ligadas ao feminismo, ao empoderamento feminino, a mulher alcançando muito mais espaço na música, em N questões. E tá muito difícil para os homens acompanhar isso, assim. Tá muito difícil para os homens entender esse momento histórico, essa curva histórica que a gente tá passando. É muito difícil aceitar mulheres livres, lidar com elas, aceitar o fato de que sim, as mulheres têm todo o direito de chegar nos caras, cantar os caras, sim. A gente não precisa esperar esse cortejo, a gente não precisa esperar essa iniciativa. Se por um lado, por outro lado também, a gente não precisa necessariamente querer alguma coisa séria e não ser considerada menor ou de maneira desrespeitosa por isso. A gente tá tendo uma dificuldade muito grande entender esse espaço da mulher na sociedade. Os homens estão tendo uma dificuldade muito grande de entender isso. Para algumas mulheres também é difícil, como mulher eu digo, é bem difícil. Em muitos momentos eu ainda me cobro por essa liberdade. Eu sei que ela é minha, que ela foi adquirida com muita luta por todas as mulheres que vieram antes de mim. É muito chão. E eu não me empoderar disso, eu não trazer isso pra minha vida, é até um desrespeito por tudo que elas passaram para que a gente chegasse até aqui. Elas lutaram muito, elas sofreram muito. Toda a geração que veio antes de nós, imagina que era a luta pelo feminismo há 50, 100 anos atrás. Como foi difícil, como foi um chão arenoso, espinhoso para se pisar, pra gente chegar até aqui. Então não, eu não tenho que pedir desculpa por ser livre, eu não tenho que... Isso não tem que ser uma coisa tão difícil, especialmente para vocês, homens. Vamos entender que a sociedade tá aí, a gente tá mudando, as coisas estão mudando. A gente tá em pleno século XXI com um boom de um monte de coisa acontecendo e ainda é tão difícil aceitar a liberdade feminina. Ainda é visto com tanto tabu. E
tudo assim, na verdade. Não só esse primeiro flerte, mas toda a questão sexual, tudo que envolve ser uma mulher livre, ser uma mulher que toma iniciativa em todos os aspectos, como isso ainda é considerado um fator castrador para o homem muitas vezes, como a gente ainda tem um ego frágil, como a gente tem uma masculinidade frágil ainda, mas não só isso, eu ainda dou um desconto, porque eu sei que essa crescente do feminismo, esse boom, tudo isso que atinge nós mulheres, que pra gente ainda é difícil lidar muitas vezes, pra gente ainda é difícil assumir isso e parar de se culpar e parar de se desculpar por ser assim, para os homens ainda é mais difícil. O machismo atinge homens e atinge mulheres, então a gente sabe que é bem complicado. Mas o recado aqui hoje, na verdade, a discussão, esse momento pra gente pensar junto e discutir sobre isso é esse. A pergunta que fica é o que está acontecendo com vocês, homens, nesse momento. Qual a dificuldade, qual é o medo de lidar com essa nova mulher? A gente não morde. A brincadeira típica, né? A não ser que vocês queiram. Ou a não ser que a gente queira também. Não tenham medo de conversar, de dialogar, de falar sobre o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que a mulher gosta e o que ela não gosta, em todos os aspectos, na vida, na cama, em tudo. Eu sei que tudo isso é novo, a gente tá num território novo para as duas partes, para os dois lados, e a gente tem que lidar com isso. A gente tá passando por tantas discussões, né? Pelas discussões LGBTQI+, por tantas questões na sociedade, por uma desconstrução dessas questões de gênero, de homem, mulher, de como a gente se enxerga. A gente já cresceu tanto, a gente já evoluiu tanto, mas ainda tem tanto chão, sabe? E essa é uma das questões que a gente precisa evoluir ainda. Vamos ter menos medos, sabe? De como lidar com isso. Não tenham medo de conversar, do diálogo, de entender como que funciona essa mulher, sabe, homens? Entendam que é possível sim manter um diálogo, é possível não ter medo dessa nova mulher, dessa mulher livre, dessa mulher segura. Vocês não têm que ter essa posição de macho alfa, eu que faço, eu que aconteço. Isso pode ser junto. Não é uma coisa de tomar espaço, é uma coisa de dividir esse espaço. Ninguém está querendo se sobrepor a ninguém, mas a gente tem os mesmos direitos. Nós temos tantos direitos como vocês de fazer as mesmas coisas, de almejar essa liberdade, de alcançar esse espaço que foi tão duramente conquistado e está sendo ainda tão duramente conquistado. A gente ainda tem muito chão, mas a gente precisa muito de vocês também nesse aspecto, do nosso lado nessa luta, entendendo isso e nos ajudando até mesmo. Eu percebo assim, eu falo de mim, do momento que eu tô vivendo, eu percebo que muitas vezes, até pela reação do outro, pela forma como eu me porto, pela minha iniciativa, às vezes eu me culpo de, poxa, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Por que eu assustei esse cara só porque eu cheguei nele? Tem que ser assim? Tem necessidade de ser assim? A resposta é não. Não tem uma regra, é o homem que faz, é o homem que tem a iniciativa. Não, a mulher pode ter, as duas partes podem ter, e a questão é não fazer isso de maneira desrespeitosa. Eu converso com muitos homens e eles falam muitas vezes da questão de não estarem chegando muito mais nas mulheres porque tem medo de parecerem desrespeitosos e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma fragilidade geral, mas principalmente masculina. A gente passa por um momento de uma transição muito grande e por algum motivo os homens não sabem como agir mais com as mulheres, como lidar com essa mudança. Então vamos entender que não é preciso lidar com isso de maneira tão doída, tão difícil, tão sofrida. Conversem, entendam, cheguem de maneira respeitosa. Vocês nunca vão desrespeitar uma mulher se vocês chegarem nela de maneira sem ser respeitosa.
É simples, é só ter respeito. Não é não chegar mais, mas é chegar de maneira respeitosa. E aceitar que essa mulher chegue também. Isso não vai deixar você ser menos homem, menos macho, sabe? Isso não tem que ser uma coisa tão delicada, tão frágil, tão assustadora como tem sido. Eu vejo homens se tornando bichinhos acuados quando a gente toma iniciativa. Não, gente, vamos crescer. Vamos crescer, amadurecer, aparecer. Vamos entender que a gente está vivendo um momento em que isso vai ficar cada vez mais e mais e mais forte. Aceitem. Aceitem e lidem com isso de uma maneira mais tranquila, mais natural, mais saudável para todos nós. E é isso, a gente continua conversando sobre isso depois. Eu não quero tornar esse vídeo uma coisa gigante, mas é só uma primeira reflexão. Vamos pensar sobre isso, o que está acontecendo com vocês, homens, principalmente. Deixem aí comentários, vamos discutir um pouco sobre isso, conversar mais sobre isso. Quais são os seus medos, quais são as principais dificuldades? Eu percebo algumas, mas eu vou deixar isso para um outro momento pra gente continuar conversando depois. Beijos e até logo, até breve. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina. Torna-se